Sejam todos bem-vindos! Para quem não me conhece, meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu venho ajudando pais nesta trajetória difícil que é criar e educar um filho com TDAH. Então, o objetivo dessas lives, o objetivo de todos os conteúdos que eu coloco aqui nas redes sociais é ajudar, facilitar o processo que vocês se encontram, deixar a caminhada mais leve, porque sim, é possível deixar a caminhada mais leve, por incrível que pareça. E eu sei que às vezes você se sente super perdida, sem saber o que fazer, por onde começar, mas o que eu quero que você saiba é que você não está sozinha, nós estamos aqui para te ajudar. Tem muitas mães que já me acompanham há algum tempo e que vem tendo bons resultados, ótimos resultados inclusive, porque é possível deixar toda essa trajetória mais leve, mais tranquila. É possível construir uma relação mais equilibrada com o seu filho. E é por isso que eu estou fazendo essa série de lives para te ajudar nessa trajetória, certo? O nome da live de hoje é A Hora de Começar é Agora. Que forte este nome, né? Começar o quê, Paulo? O que eu devo começar? Eu não sei exatamente em que fase você está aí, se você já tem um diagnóstico, se você já está com o tratamento em andamento. Independente da fase que você esteja, a hora de começar uma mudança é agora. E eu sei que é difícil porque dá trabalho, você precisa mexer em você, primeiramente, sair da sua zona de conforto e mudar dá trabalho, sair da zona de conforto dá trabalho, porque às vezes a zona de conforto é um lugar que não é bom, mas você já tá ali há tanto tempo, tá acostumada com todos os conflitos, com todas as guerras, com toda a bagunça que você vive, você tá acostumada com toda essa desordem, que mexer em tudo isso dá muito trabalho. Por outro lado, eu vejo pais também que se sentem obrigados a resolver tudo o mais rápido possível. Então já que eu quero mudar, então eu vou mudar tudo de uma vez. Vou fazer todas as mudanças necessárias e vou transformar a minha vida. E isso acontece por dois motivos. O primeiro é porque você está super cansado, não aguenta mais toda essa bagunça que você se encontra. Você está totalmente desgastado emocionalmente, vivendo conflitos diariamente. Então, assim, você não aguenta. E o segundo motivo é porque você precisa ver alguma coisa diferente acontecer na vida do seu filho. Então, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou porque você está cansada, ou porque você precisa ver o seu filho se transformar, porque você não está mais aguentando ver aquela situação. Crianças com TDAH acabam colecionando muitos prejuízos. E só para citar alguns prejuízos, são prejuízos escolares, são prejuízos sociais com os amigos, nas relações, são prejuízos com a família, são prejuízos que estão relacionados à autoestima. Então, crianças com TDAH têm uma autoestima muito fragilizada. Então, você às vezes não aguenta mais ver todos esses prejuízos, lidar com todos esses prejuízos, e você começa a ver que o seu filho está, cada dia que passa, colecionando mais e mais prejuízos. Os sintomas do TDAH estão cada vez mais fora do seu alcance, fora do seu controle. Então você quer mudar, porque você não aguenta mais e porque você vê a necessidade de mudar. E aí, essa tentativa de mudança desperta em você um desejo de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu nem sei se é um desejo, eu acho que é mais uma necessidade. Eu preciso mudar e eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, infelizmente, não dá pra gente mudar tudo ao mesmo tempo. A chance disso dar errado é muito grande mesmo.
Então, por que não dá para mudar tudo ao mesmo tempo? Porque essa tentativa de mudar todos os comportamentos inadequados do seu filho implicaria em você chamar a atenção dele o tempo todo. Então, imagina você na sua casa, 24 horas por dia, corrigindo o seu filho, direcionando o seu filho. Filho, faça isso. Filho, agora faz aquilo. Filho, não é dessa forma que faz. Filho, tem que estudar. Filho, arruma o quarto. Filho, vai tomar banho. Filho, almoço. Filho, arruma o quarto. Eu já falei de manhã pra você arrumar o quarto. Filho, vai se trocar uniforme. E aí você ficaria, se você tentar mudar todos os comportamentos inadequados do seu filho de uma vez, isso implicaria em você chamar a atenção dele o tempo todo. E poxa, que coisa chata, né, gente? Quem que merece ficar o tempo todo sendo, né? Aqui, ei. Não, você não merece sinalizar o tempo todo que o seu filho tá fazendo de errado, porque isso é extremamente desgastante. E o seu filho não merece ficar o tempo todo sendo criticado, porque isso ainda vai fragilizar ainda mais a autoestima dele, porque ele vai sentir uma sensação absurda de fracasso, de incapacidade. Poxa, eu não consigo fazer nada certo, eu não sei fazer nada direito. Então, essa tentativa de mudar todos os comportamentos inadequados é extremamente frustrante para você, que vai ficar com a sensação de que as coisas não estão acontecendo, de que não tá rolando, e vai ser frustrante também para o seu filho. Então, para evitar essa situação, você precisa escolher, definir algumas prioridades. Quem assistiu a minha live ontem me ouviu falar sobre prioridades. Eu falei um pouquinho sobre o que é urgente e importante. Então, se você tem lá a sua listinha de prioridades e tem itens da sua lista que são considerados urgentes e importantes, isso é uma prioridade. Mas se tem itens da sua lista que são considerados apenas urgente, mas não tão importante, isso não é uma prioridade. E se tem itens da sua lista que são considerados importantes, mas não urgentes, isso também não é uma prioridade. Não significa que você vai desencanar desta lista. Não, você vai tentar trabalhar todas essas questões, mas você precisa definir as prioridades, porque não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa entender que o cérebro de uma criança com TDAH é um cérebro diferente. Não é um cérebro defeituoso, não é um cérebro incapaz de aprender, mas é um cérebro que coordena o aprendizado de uma forma diferente. E eu vejo muitos pais comparando filhos, né? Então, o meu filho mais velho não é assim, agora eu tô tendo que passar um sufoco com o meu filho mais novo. O filho mais velho não tem TDAH, o filho mais novo tem. E aí, o que acontece com isso? Você perde, o seu filho perde, todos perdem, porque são cérebros totalmente diferentes, são cérebros que têm a capacidade de aprender, mas que aprendem de uma forma muito diferente. Então, toda vez que a gente olhar para uma criança que tem TDAH, toda vez que a gente for analisar um cérebro de uma criança com TDAH, a gente sempre precisa levar em consideração que essa criança, ela vai coordenar o aprendizado de uma forma diferente. Então, você precisa utilizar estratégias diferentes. Você precisa utilizar ferramentas diferentes. Não adianta você utilizar as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias, porque não vai funcionar. Porque é um cérebro diferente, certo? Então, tudo o que você vai fazer com uma criança com TDAH precisa ser diferente, precisa ser pensado, e você sempre precisa levar em consideração o que acontece com o cérebro de uma criança com TDAH. É por isso que eu bato muito na tecla da informação, do conhecimento, de você aprender sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não é só a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Não é só uma criança que fica agitada e não para quieta. Não é só uma criança que é agressiva. Não é só uma criança que não consegue ir bem na escola, que não consegue decorar a tabuada, ou que não consegue fazer
a interpretação de um texto. É muito mais complexo que isso. O TDAH é um universo de possibilidades. Um universo de possibilidades. E se você entender isso, você vai ajudar o seu filho da melhor forma possível. Então, saber sobre o TDAH é muito importante. E uma das coisas que você precisa saber é que crianças com TDAH têm dificuldades de seguir sequências. Então, você quer transformar a vida do teu filho e você quer corrigir, e eu acho que esse é um grande ponto também, que daria pra gente discutir aí um vídeo inteiro, uma live inteira, sobre esse desejo que os pais têm de corrigir o filho, como se o filho tivesse um defeito mesmo, né? Então eu vou lá, vou consertar o meu filho. Vou consertar tudo isso que tá de errado. Mas o seu filho, ele não é um objeto, ele não é um carro que tá quebrado, ele não é um celular que veio com defeitinho e aí você vai e manda consertar. O seu filho é um ser humano, então ele não precisa de correção, ele não precisa de conserto, ele precisa de contorno, de direcionamento. É isso que o seu filho precisa. Ele não precisa que você fique gritando o dia inteiro com ele, corrigindo ele o dia inteiro, sinalizando, ressaltando o tempo todo tudo que ele faz de errado. Por incrível que pareça, ele também sabe. E crianças com TDAH têm a autoestima fragilizada porque ouvem críticas desde muito cedo. Desde bebês, desde 1 aninho, 2. A criança já tá o quê? Ouvindo crítica. Tendo que lidar com essas críticas vindas de outras pessoas. Então, assim, considerar tudo isso é muito importante para que você possa, então, transformar e colocar em prática algumas mudanças que você tanto deseja. Eu vou dar aqui algumas dicas para você colocar em prática as mudanças. Então, o nome dessa live é A Hora de Começar é Agora, porque eu quero que você saia dessa live com ferramentas para colocar em prática aí as mudanças que você tanto deseja. Então, você vai aprender e vai colocar em prática, certo? A hora de começar é agora. Você vai começar hoje, agora, depois que você terminar esta live junto comigo aqui, você já vai colocar em prática as mudanças e você já vai utilizar as ferramentas que eu vou te mostrar agora, neste momento. Então, vamos lá. Lembrando, então, que crianças com TDAH têm dificuldades de seguir sequências e crianças com TDAH têm dificuldades em se organizar. São crianças que têm dificuldade na organização e no planejamento. Esses são dados importantíssimos, tá? Porque eu vou te mostrar o porquê que você precisa levar isso em consideração. Quando você dá uma orientação para o seu filho com muitas sequências, então, filho, vai lá no quarto, abre a gaveta, pega a toalha tal, passa no seu quarto, pega a sua roupa, vai pro banheiro, toma um banho, depois vem aqui tomar o seu café da manhã. Olha que sequência! O seu filho já se perdeu nessa sequência, porque ele tem essa dificuldade de seguir sequências. Então, você precisa dar instruções curtas, objetivas, tá? Para que ele consiga desempenhar essa tarefa. Então, quanto mais longa a instrução e quanto mais sequências tiver essa instrução, pior. Pior para você e para o seu filho. Por quê? Porque você vai ficar com a sensação de fracasso, de meu Deus, meu filho não faz nada direito, e o seu filho vai ficar com a sensação de fracasso, meu Deus, eu não consigo fazer nada direito. Tudo que minha mãe me pede, eu não consigo fazer, não consigo desempenhar. Então, orientações curtas, rápidas e objetivas. E o outro ponto que eu falei, né, sobre a organização e planejamento, também é muito importante. Se você dá um período, por exemplo, falta 20 minutos para vocês saírem de casa e o seu filho ainda não colocou o uniforme, e o seu filho ainda não almoçou, e você diz para ele, olha filho, você tem 20 minutos para se trocar, para comer rapidinho, vamos.
esquece. Ele vai ter muita dificuldade de se organizar e de manejar esse tempo. Aí eu tenho 20 minutos, então quanto tempo eu preciso pra eu me trocar? E depois, quanto tempo eu vou precisar para comer? Deixa eu dividir aqui o tempo. Então, eu vou me trocar rapidão. Em 5 minutos eu me troco. E aí, eu já almoço rapidinho. Ah, mas não vai dar tempo de fazer aquele suco que eu gosto. Então, esquece o suco. A criança com TDAH, ela vai pro quarto, ela vai pegar o uniforme dela, vai dar uma olhadinha. Ai, será que é esse uniforme mesmo que eu quero? E a meia? Que meia que eu vou? Tênis. Ai, não sei que tênis que eu vou. Tá bom. E aí já se passaram 15 minutos. E aí a criança já está atrasada. E aí não dá tempo da criança almoçar. E aí não dá tempo da criança fazer nada. E aí é um estresse, um conflito. E aí a guerra matinal. Pronto, start na guerra matinal. Então, você precisa ter em mente que seu filho, sua filha tem essa dificuldade na organização e no planejamento. Isso é muito importante, gente. Porque aí você vai precisar ajudar o seu filho nesse processo. Você vai precisar ajudar o seu filho a se organizar. Porque se você não ajudar, ele não vai conseguir, tá? Então, não adianta você ficar gritando, criticando, esperneando e reclamando que você fala 1000 vezes a mesma coisa. Não é por este caminho que você vai conseguir as transformações que você tanto deseja. Você precisa entender que o seu filho tem um aprendizado, a coordenação do aprendizado é diferente. O que significa? A maneira como ele manipula as informações mentalmente é muito diferente de uma criança que não tem TDAH. Então, para dar um exemplo, né? A primeira coisa que... Para dar um exemplo, não. Para dar uma dica. A primeira coisa que eu sugiro que você faça é uma lista. Falei sobre essa lista ontem, mas eu vou repetir hoje. Faça uma lista de todas as mudanças que você gostaria de colocar em prática. Então, faz uma lista de tudo que o seu filho faz, todos os comportamentos que te incomodam. Ah, eu gostaria que meu filho arrumasse o quarto. Eu gostaria que o meu filho fizesse a lição na hora correta, na hora certa. Eu gostaria que meu filho ficasse menos tempo no videogame. Eu gostaria que meu filho fosse mais organizado. Eu gostaria que meu filho colocasse a roupa suja no cesto de roupa suja. Eu gostaria que meu filho me ajudasse nas tarefas aqui de casa, jogasse o lixo pra fora, que já é um combinado que a gente tem. Eu gostaria que meu filho tomasse banho na hora certa. Eu gostaria que meu filho guardasse o tênis, guardasse o material ou arrumasse a mochila da escola. Coloca tudo o que você gostaria que acontecesse. Todas as mudanças que você gostaria de ver no seu filho e que te deixaria mais leve, mais tranquilo e mais feliz. Quando você fizer essa lista, você vai então classificar esta lista. Quais são as prioridades? Você vai classificar essa lista de 3 formas. O que é urgente e importante, o que é só urgente, mas não é importante, e o que é importante, mas não é urgente. Ah, isso aqui é importante. Poxa, fazer meu filho arrumar a mochila é importante, mas não é urgente. O meu filho estudar na hora certa, na hora combinada, isso é urgente. E isso é muito importante. Porque isso está ocasionando muitos prejuízos. Porque quando ele não estuda na hora combinada, daí passa a hora, e aí ele fica com preguiça, e aí ele fica procrastinando, e aí quando a gente vai ver, já é à noite ele está super improdutivo, ou em casos de crianças que tomam medicação, aí já passou o efeito da medicação, e aí não dá para estudar. É um inferno, é um transtorno. Então, seguir o combinado do horário das tarefas de casa, isso é muito importante e isso é urgente. Então, isso é uma prioridade. Agora, aqueles itens que são classificados como importantes ou urgentes apenas, você vai deixar de lado. E você vai escolher apenas os que são classificados como urgentes e importantes. Paula, na minha lista tinha 30 itens
E 10 itens eu classifiquei como urgentes e importantes. Ok. Dentro desses 10, você vai escolher 3 para trabalhar. Lembra que eu falei no início desta live que não adianta você começar por tudo? Não adianta você fazer tudo de uma vez? Porque você vai ficar com uma sensação enorme de fracasso e vai mobilizar essa mesma sensação de fracasso no seu filho, porque não vai dar certo, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então você vai escolher apenas 3 prioridades que são classificadas como urgentes e importantes. Apenas 3. Você vai guardar essa lista, porque você vai trabalhar esses outros itens, mas não agora, não hoje. A hora de começar é agora. Você vai começar hoje. E hoje você vai começar com 3 prioridades. Certo? Não são 10, são 3. E aí você estabeleceu essas 3 prioridades? Ótimo. Você vai pegar firme nessas 3 prioridades e nessas 3 urgências. Só que assim, se uma das suas prioridades, preste bem atenção e você precisa destrinchar essa prioridade e essa urgência. Porque se você colocou como uma prioridade, como um item, arrumação de quarto, por exemplo. Coloquei lá, arrumação de quarto, e para mim a arrumação de quarto é urgente e importante. Lembra que eu falei que crianças com TDAH têm dificuldades de seguir sequências e têm dificuldades na organização e no planejamento? Então você vai precisar ajudar o seu filho, porque a arrumação de quarto envolve uma série de mini tarefas. Envolve arrumar a cama, envolve colocar o tênis na sapateira, envolve colocar as roupas sujas no cesto de roupa suja, envolve organizar um guarda-roupa, guardar brinquedos, arrumar a mesinha de estudos. Pode envolver uma série de atividades. E não dá para você, então, deixar isso muito macro. Você tem que ir para o micro. Tem que ir para o micro. Porque se você não começar do micro, de novo, o seu filho vai ficar com uma sensação de fracasso e uma sensação de que ele não é capaz de atender as expectativas e de atingir uma meta, um objetivo. Quem assistiu a minha live na segunda-feira viu que eu falei do programa de recompensas, como colocar em prática um programa de recompensas. E na live de segunda, eu falei que crianças com TDAH têm uma alteração no sistema de recompensas. E elas acabam, por essa alteração, porque elas não conseguem se manter motivadas, elas acabam criando a crença de que desistir é normal e de que tudo bem você deixar as coisas pela metade. É assim mesmo, esse é o padrão de comportamento. E não pode ser o padrão de comportamento do seu filho. Você tem que lutar contra isso, você tem que nadar contra essa maré. Certo? Então, você colocou aí como um item da sua lista. E esse item foi classificado como urgente e importante, arrumação de quarto. Então você vai escolher por onde você vai começar. Tá, a arrumação de quarto é muito importante. Só que eu vou começar com a arrumação da cama. Ou eu vou começar com colocar as roupas sujas no cesto de roupa suja. E você vai começar então por itens micro, sempre pensando no detalhe. Especifique. Você precisa escolher algo específico. Vai ser arrumar a cama, vai ser jogar a roupa, vai ser guardar os brinquedos. E aí você esquece todo o resto. Porque você vai ensinar para o seu filho. Eu sei que você já está focada na mudança, né? Você já está focada assim, nossa, eu quero chegar na minha casa e ver uma casa organizada. Eu quero entrar no quarto do meu filho e conseguir ver um quarto organizado. Eu sei que você já está pensando nisso, mas para você alcançar esse objetivo, existem muitos degraus que você precisa subir. E você vai subir um degrau por vez. Você não vai subir 10. Então você precisa começar com coisas específicas, com coisas menores, com atividades que exigem menos do seu filho, não são atividades que não são tão complexas, atividades que ele consegue fazer, consegue seguir, para que ele fique com a sensação de dever cumprido.
E você vai colocar isso em prática. Então, você vai falar, orientar, sem alterar o seu tom de voz, sem gritar, sem se desgastar. Se necessário, faça junto com ele nos primeiros dias, para que ele possa ver como é que se faz, tá? Pegue o seu filho pela mão, vamos lá, filho, agora a gente vai lá no quarto e você vai recolher as roupas do chão, você vai guardar os seus brinquedos. Direcione o seu filho para a ação. Isso é muito importante. Faça isso por dias e dias. Você não vai fazer isso uma única vez e vai ver resultados. Você precisa fazer isso por dias e dias e dias. Porque se você não tem constância, se você não consegue desempenhar a sua função de alguém que está direcionando, de alguém que está à frente do seu filho, se você desiste, ele desiste também. E desiste até mais rápido. Então, pegue ele pela mão, mostre como faz, direcione ele para a ação. Faça isso por alguns dias e todas as vezes que ele cumprir com o objetivo, com aquele item que é urgente e importante, você vai fazer o quê? Recompensar, utilizando o programa de recompensas que eu falei na segunda-feira. Eu já te ensinei a fazer um programa de recompensas. Então você vai utilizar aquelas fichinhas que valem pontos. E você vai então recompensar o seu filho. Pontua cada atividade que ele tem. Se aquela atividade que você está trabalhando não está lá na rotina e não está no programa de recompensas, não tem problema nenhum. Você vai elogiar, você vai abraçar, você vai beijar, você vai dizer o quanto você está feliz em ver o seu filho engajado nessas mudanças. Ah, Paula, mas olha, eu comecei a fazer isso e aí passaram... No começo foi tudo bem, agora passaram uns dias e voltamos à estaca zero. Primeiro que você nunca volta à estaca zero. Não existe isso. Porque você já deu alguns passos. Então não existe voltar à estaca zero. Mas se porventura passaram-se alguns dias e o seu filho voltou a ter aquele comportamento inadequado, isso é extremamente possível porque é muito difícil mudar um comportamento que está muito enraizado. Vamos imaginar que seu filho tem 8, 9 anos e ele nunca arrumou o quarto. Ele nunca arrumou a própria cama. Ele nunca recolheu as roupas sujas. Não dá para você esperar que em 5 dias, uma semana, esse comportamento vai ser extinto. Não vai. Então você precisa ter paciência e constância. Então se você iniciou essas mudanças, mas passaram-se alguns dias e você tem a sensação de que voltou à estaca zero, e de novo, não é a estaca zero, recomece de novo. Faça novamente um combinado, mostra para ele a importância de ele se engajar nessa atividade, de ele te ajudar nesse objetivo, nessa meta. Recomece. E você vai ver que ele vai estar muito mais aquecido e vai ser muito mais fácil. O recomeço ele é sempre mais fácil, porque ele já tem aí um aprendizado, ele já tem um repertório do que precisa ser feito, tá? Sempre comece com as mudanças pequenas, mesmo que não sejam tão importantes, tão significativas, porque dessa forma você proporciona ao seu filho a sensação de dever cumprido. E como eu disse, crianças com TDAH acabam registrando que desistir é normal. Elas acabam desenvolvendo essas crenças. E é muito importante para a criança com TDAH vivenciar o dever cumprido. A finalização de uma meta, de uma tarefa. Para que ela registre o contrário. Que por mais difícil que seja, é possível sim alcançar um objetivo, uma meta. Que por mais difícil que seja, essa criança ela é capaz sim de seguir em frente, de colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. É muito importante que a criança se mantenha motivada e que ela tenha essa sensação de que ela é capaz.
Mas não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. Ah, eu quero trabalhar a arrumação de quarto, eu quero trabalhar as tarefas escolares, eu quero trabalhar o banho, a hora de dormir, na hora da janta e do almoço. Esquece, isso vai ser uma sobrecarga, tanto pra você quanto pra ele. E aí ambos ficarão com essa sensação de fracasso, de frustração. Então, comece agora, comece com apenas 3 itens da sua lista, com aquilo que é urgente e importante. Vou aqui fazer um resumão, tá? Eu vi que muita gente chegou no meio da live. Vou fazer um resumão. Crianças com TDAH têm dificuldades em seguir sequências. Isso é importante, precisa ser levado em consideração. Crianças com TDAH têm dificuldades na organização e no planejamento. E isso é importante, precisa ser levado em consideração. Crianças com TDAH são absolutamente capazes de aprender, porém elas coordenam o aprendizado de uma forma diferente. Então, todas as mudanças que você quer ver no seu filho, elas precisam... São mudanças que precisam de embasamento e precisam de ferramentas específicas. E as ferramentas específicas estão sempre pautadas em como funciona o cérebro de uma criança com TDAH. Então, hoje eu dei algumas dicas para você começar a mudar agora, hoje, porque a hora de começar é agora. Não é daqui a um mês, ai que preguiça. Vou esperar uns 3 meses para eu começar a colocar em prática todas essas dicas da Paula. Acho que ano que vem, né? Nós já estamos quase em setembro. Olha, já estamos em setembro, né? Hoje é dia 1 de setembro. Não, deixa quieto. Vamos começar ano que vem. 2022 é um bom ano para começar as mudanças. Não. Agora é uma boa hora para você começar a colocar em prática as mudanças. Agora, a hora é agora. E para isso você vai fazer uma lista de todas as mudanças que você quer ver no seu filho e vai classificar essa lista como prioridades. Então você vai fazer uma lista e do lado dessa lista você vai classificar todos os itens dessa lista como o que é urgente, o que é importante e o que é urgente e importante. Você vai começar com os itens que são classificados como urgentes e importantes. E dentro de todos esses itens que foram classificados como urgentes e importantes, você vai escolher apenas 3 itens para iniciar essa jornada, esta mudança. 3 itens. E você vai trabalhar firmemente em cima desses itens. Precisam ser itens específicos, não pode ser algo macro, precisa ser micro, precisa ser muito específico. Um exemplo de macro, arrumação de quarto. Um exemplo de micro, arrumar a cama. Um exemplo de macro, fazer as tarefas. Um exemplo de micro, fazer 20 minutos de tarefas. Um exemplo de macro, higiene. Você precisa cuidar da sua higiene, do seu autocuidado. Um exemplo de micro, escovar os dentes. Então você começa com o que é micro para motivar o seu filho. Você vai começar com o que é micro, mesmo que esse micro não seja tão significativo e tão transformador. Mas é para motivar o seu filho, para que ele sinta essa sensação de dever cumprido. Ok? E sempre recompensando, utilizando o esquema de recompensas que eu mostrei na segunda-feira. Certo, meus queridos? A hora de começar é agora. Vai lá, faz a sua lista. Define, classifica a sua lista, escolhe 3 itens e bora pro play, certo? Começa. Não é fácil, tenha constância, tenha paciência, tolerância. Não é fácil, mas é absolutamente possível. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Só depende do seu querer, da sua constância, da sua paciência. Eu estou aqui para te ajudar, conte comigo para o que precisar. Beijo.